Antes da gente continuar, vamos a Brasília. A Isa Stacerini está de volta, gente, porque o presidente Lula falou sobre essa questão de Israel e da Palestina. O que que ele disse, hein, Isa? Carol, olha, Lula afirmou há pouco que a tirania do veto impede o Conselho de Segurança da ONU de evitar atrocidades e voltou a dizer que o que se vive na faixa de Gaza é um genocídio. Lula disse que o conflito entre Israel e Palestina mostra como a tirania do veto sabota a própria razão de ser da ONU de evitar que atrocidades como as que motivaram a sua fundação se repitam. Lembrando que os Estados Unidos vetaram na semana passada um projeto de resolução do Conselho de Segurança que exigia um cessar-fogo em Gaza. Lula deu essa declaração há pouco durante uma participação na Conferência Internacional de Alto Nível para discutir a situação da Palestina em Nova York, às vésperas do discurso dele na Assembleia Geral da ONU. Lula frisou que o direito de defesa de Israel contra o Hamas não autoriza a matança discriminada de civis e afirmou que não há palavra mais apropriada para descrever o que está ocorrendo em Gaza do que genocídio. Só para encerrar, Lula ainda falou que o que está acontecendo em Gaza não é só o extermínio do povo palestino, mas uma tentativa de aniquilamento do sonho da nação, que tanto Israel quanto a Palestina têm direito de existir. É com vocês. Obrigada, Isa. Tá aí, Vera, o presidente mantendo um tom elevado na crítica, né, ao presidente americano Donald Trump, que está no momento também de muitos problemas internos, né? Exato, tem todo um problema aí de confronto com a imprensa. No fim de semana houve muitas imagens de confronto da polícia, da guarda, etc., com imigrantes e com protestos em todo o país, muito uso de violência, policiais mascarados o tempo inteiro. Então, é complexo. Saiu uma rodada de pesquisas com uma rejeição maciça às políticas dele. E a Assembleia Geral da ONU certamente vai ser um espaço para discussão também dessa questão aí da geopolítica e do posicionamento dos Estados Unidos em relação ao conflito na faixa de Gaza, em Gaza, que está se agravando a cada semana, escalando a cada semana com um apoio incondicional do Trump, e agora a Europa fechando o cerco na questão do reconhecimento da Palestina, do território palestino. Então, essa vai ser uma Assembleia da ONU quentíssima, com muitos desdobramentos, certamente. Vera, ainda sobre as sanções, com todas essas questões para que Trump tenha de resolver, o Brasil sai do radar? Pois é, a gente esperava que sim, né? Mas essas sanções de hoje mostram que ainda tem algum resquício de atenção voltada para o Brasil. O Eduardo Bolsonaro segue lá com o seu fiel escudeiro, buscando novas punições em relação ao Brasil. Hoje, inclusive, foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República. A gente vai trazer reportagem a esse respeito também. Então, pelo jeito, ainda não esgotaram as munições em relação ao Brasil. O discurso do presidente amanhã pode até dar pano para a manga de novas sanções. A gente não consegue ter nenhuma previsibilidade em relação ao que o Donald Trump vai fazer, infelizmente. Vamos falar dos protestos e sobre as articulações sobre o projeto da anistia, o projeto da dosimetria. Samantha Klein. Oi, Débora. A gente tem aí essas articulações que vão continuar apesar de alguns subterfúgios, alguns obstáculos no caminho. Até porque assim, o deputado Paulinho da Força retomou essa articulação, não veio para Brasília hoje por conta do temporal em Brasília, e ele ainda fala em avançar com o projeto de redução de penas aos envolvidos nos atos golpistas. Amanhã ele tem reunião com as bancadas do PL, do MDB, do PDT, republicanos e também com o PT. O horário aí com o PT ainda vai ser definido. Paulinho tem dito que pode sim avançar com o que chama de PL da dosimetria, porém hoje mais cedo ele disse à coluna da nossa colega Malu Gaspar que terá de repensar o texto depois das novas sanções dos Estados Unidos pela lei Magnitsky.
Já a oposição vai manter o discurso de que não aceita só redução de penas, porém nos bastidores já está considerando que pode vir a ceder. O que seria o risco de não avançar com nenhum tipo de perdão, ou caso avançasse um projeto mais radical, o veto do presidente Lula seria certo e absoluto, dada a resistência, portanto, um veto dificilmente seria derrubado aqui no Congresso. Por outro lado, agora, Lindbergh Farias, líder do PT, acabou de dar uma coletiva de imprensa. O que ele disse? Que o Brasil está sofrendo violentos ataques e que é inaceitável qualquer manutenção de discussão sobre anistia ou revisão de penas diante de novos ataques de Washington, citando aí, claro, as sanções pela lei Magnitsky contra a esposa do ministro Alexandre de Moraes e o ministro Jorge Messias. Ele disse, inclusive, que se o Congresso avançar com esse texto, seria o mesmo que se ajoelhar diante de um violento ataque de Donald Trump. Para ele, o projeto esfriou, mas certo é que essa articulação continua. Mais cedo, hoje de manhã, num evento do setor financeiro, o presidente da Câmara, Hugo Mota, disse que o Congresso passou por uma semana muito difícil e que agora a ideia é tirar da frente as pautas tóxicas, dando aí um tom de que pode avançar com pautas de interesse do governo, como a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, mas fato é que a gente tem poucas certezas e muita articulação nos bastidores. Com vocês. Obrigada pelas informações. Essa foi a Samantha Klein.